pessoal, é a quantidade de banda que você consegue passar consumindo uma mesma quantidade de espectro. Então, se a gente for dar uma olhadinha nessa tela, a gente consegue ver que o AF está ocupando somente 30 MHz. Então é como se você tivesse um nanobridge ou um nanostation configurado em 30 MHz, tá? Como largura de canal. Num produto N, em 30 MHz, deve conseguir passar aproximadamente 80 megas, 90 megas, não muito mais que isso. E com a F5, você consegue ter aí 200 megas de down por 100 megas de up. Tá? Então, a quantidade de banda que você passa por hertz do espectro é muito grande. Então, você economiza espectro. E essa que é a principal ideia do F5. Inclusive, na versão 2.2, que nós lançamos recentemente, na aba de ferramentas, fica aqui em cima, nós colocamos uma ferramenta de dimensionamento. Como é que funciona essa ferramenta de dimensionamento? Você vai inserir a distância do seu enlace naquele enlace específico e vai colocar a banda que você espera que você deseja alcançar, digamos, 100 megas de down e 50 megas de up. E essa calculadora, essa ferramenta, vai te informar o quanto que você precisa de ocupar no espectro para conseguir alcançar aquela banda desejada. Tá? Então a gente tem que pensar bastante nisso, porque o espectro não é só seu, o espectro não é só meu, o espectro é compartilhado. Então, eu economizando espectro, eu estou me ajudando. E estou evitando de prejudicar os outros também. Então, isso é bastante importante. Então, eu estou num site, preciso de 100 megas full duplex, com 2 canais de 10 MHz, você consegue 100 megas full duplex. Com 10 MHz de canal. Ou seja, ocupando 20 MHz no espectro, você consegue 100 megas full duplex. Não tem a necessidade de ser mais que isso. Então, você precisa só de 100 megas ou 80 megas, você não precisa abrir o seu AF5 para 50 MHz e poluir todo aquele seu espectro ali, tá? Então, vamos pensar bastante nisso aí e usar essa ferramentinha aí com bastante consciência, que nos ajuda bastante. Acho que travou aqui. Um outro enlace é esse que eu peguei também na nossa comunidade. E esse enlace específico, com os mesmos 30 MHz do enlace anterior, nós conseguimos aí 240 megas de down por 112 megas de upload. Por que que houve essa diferença? Se eu estou ocupando o mesmo espaço no espectro de 30 MHz? Porque esse enlace é uma distância muito curta, como vocês podem ver, são 620 metros, e ele conseguiu modular em 1024 QAM. Então, ocupando só 30 MHz de espectro, eu consegui 240 de down por 110 de up. Então, é sempre essa continha que a gente tem que fazer. O quanto eu preciso. Ah, Chad, o meu link é full duplex. Não tem problema. Eu sei que o seu link é full duplex. Mas, de modo geral, em 90% das vezes, nós utilizamos 10 a 15% de upload em relação ao download. Então, não justifica, tá? Colocar canais de TX e RX com a mesma largura. E nós trouxemos essa flexibilidade por isso. Porque é importante que vocês tenham essa consciência. Hoje, no Brasil, só é legalizada a utilização de 47 dBm de potência a partir de 5.7 GB, certo? E eu só consigo operar até 5.825. Então, eu tenho 100 MHz para fazer esse trabalho com o AirFiber 5. Se eu coloco uma unidade ocupando 50 de TX e 50 de RX, eu gastei os meus 100 MHz. Eu não consigo trabalhar mais. Eu não consigo fazer um outro enlace. Eu não consigo colocar um AP transmitindo. Você simplesmente aniquilou a frequência naquele site. Tá? Então, pensando dessa maneira aqui, ó, 30 MHz, eu conseguiria colocar com tranquilidade de 2 a 3 enlaces no mesmo site. Então, é por isso que a gente deve sempre pensar nessa questão de largura. Uma outra foto que eu achei muito legal é essa foto. Só que, acho que tá. É essa foto aí. Só que, infelizmente, o pessoal acabou não postando o resultado do link. Mas achei interessante porque muita gente se preocupa com a questão de links, né? Sobre o mar, enfim. Então, no comentário dele, ele postou que teve sucesso no link. Acabou não comentando a banda. É um post recente. E disse que vai estar postando depois para a gente o resultado. Mas eu achei muito bacana a foto e trouxe para vocês darem uma olhada também. Esse é o terceiro e último link.
onde esse cliente ganhou, como nós fizemos uma competição na nossa comunidade no exterior, quem tinha o link mais longo com a F5. E esse cliente foi o cliente que ganhou. Ele estava com praticamente 60 km de enlace e conseguiu um throughput aí de praticamente 140 megas full duplex. Tá? Então, 140 megas é muita banda? Não é tanta banda assim, mas com certeza é bastante significativo conseguir 140 megas full em 60 km de distância para um produto com o custo do AF5. Tá? Vamos lá, então. Alguma pergunta em relação a F5 ou enlaces, alguma coisa do tipo? Nós concluímos todos os testes do AF5 na semana retrasada e os distribuidores já estão dando entrada na homologação agora. 5 e 5U. Também. Tá? Só que o 5U foi homologado somente de 5.7 até 5.8. Nós temos planos futuros de estar homologando, sim, em licenciado, só que nós temos um porém. Trabalhando de 6 a 6.2 GB, nós pegamos um único canal. Nós não conseguimos pegar a faixa toda dos canais licenciados, né, em 6 GB. Os 6 GB low tem 4 canais de 40 MHz. E o AF5U se encaixa em apenas um. Então é por isso que a gente não deu sequência nisso por agora. Não valeria a pena o custo tão alto para ter um único canal disponibilizado como licenciado. Mais alguém? Mínima? Acho que é 1/4 BPSK. Deve dar, se eu não me engano, são em 10 MHz, 8 megas. A máxima é 1024 km. Tá? Mais alguma? Uhum. É para o 24. O 24 GB na chuva desanda. Foi o que eu falei anteriormente, tá? Olha, realmente é uma pergunta um pouco complicada, a distância máxima recomendada, mas eu diria, até onde eu acompanho e tenho visto, o Luciano mesmo teve um enlace de 3,5 km ou 4,5 km, Luciano? Com 3,5. Sim, cai. Até 13,5, até onde eu tenho visto, é o que não cai na chuva. 3,5, 4. Mauro, é o seguinte, ó, Nordeste. Pode fazer link de 10 km, não vai cair porque não chove. Agora, vamos falar com certeza. vamos falar aqui de região sul. Não quer que... São Paulo também não chove, é verdade. Vamos falar de... Está precisando chover lá, né? Se está precisando de estabilidade, sempre modular em TDD. Me ajuda aí, chat, se eu estiver falando bobagem. Pode ir, vai. 2x2, 250 MB de throughput. Se estiver precisando estabilidade, 3,5 km não vai cair nem com chuvas aqui do sul. Agora, passou de 3,5 km, vai correr riscos com chuva por causa da atenuação em espaço livre de 24 GB, com a chuva forte, aí acima de 100 milímetros por hora, aí 80 milímetros por hora. 100 milímetros de chuva já um chuvão, vai cair. Mesmo em 2x2, mesmo nessa distância, um pouquinho acima de 13,5. Acima de 6 km aqui no sul, é um link que vai ficar aí com a disponibilidade de 99,7, 99,5, disponibilidade baixa, porque chove muito aqui no sul. Tá? Então, no Nordeste, pode fazer 8 km tranquilamente, vai ficar com 99,9. Só como curiosidade, nós temos um cliente do Nordeste com 28 km de link, com F24 e 400 MB de throughput full. Então, é uma decisão que ele tomou. Ele falou assim, Chad, eu montei um linkzinho com 2 dishes de 34 de backup. Quando chove, o backup assume e logo em seguida o F24 retoma. Tá? Bem tranquilo. É uma opção. Já vi em diversos lugares. Nanobin AC de backup do AF24 é uma maravilha. Vamos lá. Esse carinha aqui é maravilhoso. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? Então, assim, o Luciano falou em relação a fazer o lock do 2x2. Tá? Na última versão que nós liberamos para o AF24, para a linha F, de modo geral, nós melhoramos bastante a modulação automática. Tá? Então, você não precisa nem fazer o lock que o Luciano falou, que automaticamente o dispositivo já reconhece a necessidade de derrubar a modulação para se manter estável e faz isso aí de maneira automática. Vamos combinar que 250 MB não é uma banda desprezível, né? Não, é uma bela banda, eu diria para 95%, 99% dos casos de hoje. Né? Então, uma coisa que já resolve. Full. Sempre full duplex, tá? Essa é uma outra questão em relação aos rádios. Muita gente pergunta qual que é a diferença do full e do half.
é que eu tenho um rádio transmitindo e um rádio recebendo, é um TX e um RX, tá? No AF, você tem a opção de desligar o full duplex e ligar o TDD. É opcional isso. Só que a latência, obviamente, vai subir. Então, quem gosta daquele 1 milissegundo, tem que trabalhar em full duplex. Não tem alternativa, tá? Aí trabalha FDD. Aí é FDD. Mais alguma pergunta? Não? Beleza, vamos dar sequência aqui. Isso aí aprende no treinamento de Ubiquiti, né? Faz parte do treinamento. Tem a Computec que faz treinamento aí. Pessoal, eu coloquei essa foto aí. Porque eu acho que expressa bastante a questão do 802.11ac. Então, você chega naquele momento ali, olha para o 802.11ac e fala, e agora? O que eu faço? Né? Então, a chance dele não chegar ali é grande. A chance dele cair é grande. A chance dele esbarrar e cair para fora também é grande. Então, ou ele faz tudo certo, ou ele não atinge o objetivo dele. É mais ou menos que funciona assim com a AC, tá? Então, muita gente está nesse estado aí hoje, arrancando os cabelos e perguntando, o que eu faço agora? Eu mal consigo modular 64 QAM com 20 MHz, como é que eu vou modular 256 QAM em 80 MHz? Então, o pessoal ali gostou. Então, nós, a UBNT, nós tentamos sempre ver o mercado com diferentes olhos, tá? Nós não simplesmente olhamos o mercado como um produto. Na verdade, nós nunca fizemos isso. Nós nunca lançamos produtos. Nós sempre lançamos soluções. E é a mesma coisa que nós vamos fazer agora com o 802.11ac, tá? Então, quem está desse jeito aqui, eu entendo, completamente, acreditem. Eu tenho certeza que é difícil. Eu não duvido disso. E quando a gente pega uma tabelinha dessa, a gente fica mais horrorizado ainda. Todo mundo sabe que tabelinha aqui é essa, certo? Tabelinha de modulação, em relação à sensibilidade. Então, se a gente olhar o que a gente tem hoje, com 802.11 AirMax, o MCS15, que é a modulação máxima em 2x2, nós temos a sensibilidade de menos 7,5. E a gente fala, poxa, às vezes é complicado chegar lá, né? O rádio não fica no 130/130 ou no 300/300. Fica caindo, mexe, varia, CCQ 96, 94, ajusta aqui, puxa dali, e a gente consegue fazer a mágica acontecer. E com a AC, como é que vai ser isso? Onde a sensibilidade é 10 dB a mais. Qual que é a alternativa? Como é que eu vou entregar 30 megas para o meu cliente? No deserto, é uma ideia. Lá você pode colocar Wi-Fi, inclusive. Não chove. Então, todo mundo é bastante desesperador. A gente fica pensando bastante nisso. E é nisso que a UBNT pensou bastante. Como é que eu lanço um produto? Porque isso aqui é uma realidade. Eu não consigo fugir disso aqui. Não tem engenharia que mascare esse número que faça eu conseguir chegar em 256 QAM melhor que isso. Não tem o que fazer. Essa é a realidade do AC. Tá? Então, só que com o mesmo sinal eu tenho 6 vezes 64 QAM, no outro eu tenho só uma, né? Sim, com então, certeza. Mesmo que seja 1 dB de diferença, eu já tenho 6 vezes. É só Sim, olhar exatamente. a terceira aqui, linha da direita ali, de aqui, baixo ó, para MCS cima. Não, de baixo para 15, cima. E aqui, ó. Aí, ó. 74 contra 75, eu tenho 6 por 64. Então, com certeza, o 802.11ac te traz aquele mesmo detalhe que o F5 traz, que é aquela eficiência espectral. Então, eu utilizo a mesma quantidade de espectro e transmito mais banda, tá? Mas o que todo mundo quer é chegar naqueles 256 QAM. É isso que todo mundo quer, é isso que todo mundo espera, que veja isso acontecendo, tá? E aí, a UBNT vem com a solução. A UBNT vem com a mágica. Nós não viemos e trazemos um produto para vocês a mais. Eu não peguei o meu Rocket, tirei N e coloquei AC ali. Porque isso não resolve para vocês. Isso não resolve para mim, eu não vou vender mais por isso, vocês não vão ganhar dinheiro com isso, você não vai ter mais throughput no seu cliente por isso, tá? Isso aí é um ajuste, não é isso que nós fazemos. Então, principais mudanças na nossa nova linha AC, nós abandonamos o chipset genérico.
como a grande maioria que deve saber, todo mundo utiliza hoje o Atheros, né? Que foi comprado pela Qualcomm recentemente, mas é um Atheros. É um chipset genérico. Eu uso, os meus concorrentes usam, o TP-Link usa, o D-Link usa, todo mundo usa Atheros. O Luciano, se quiser comprar Atheros, ele vai ligar lá, agora na China, encomendar 100 mil peças, vai vir e ele monta o PCB dele e vende. Tá? Então, nós, no passado, tivemos inúmeros problemas pelo fato de estarmos amarrados a um chipset que não era nosso. Tá? Tanto que o próprio Rocket M5 GPS não desempenha tão bem o GPS por causa do Atheros. Não é por nossa causa, é porque o chipset não atendeu a nossa especificação. E quando você tem 100 mil clientes para comprar aquele produto de você, você não vai se importar com um. Eu não vou me importar com aquele cara. Se eu atendo a grande maioria, eu não vou me importar com ele. Então é por isso que nós agora, em parceria com a Atheros, eles fazem parte do projeto também, nós lançamos o nosso próprio chipset. Tá? Então, como que eu melhoro com isso? Primeiro, toda e qualquer aceleração que antes existia em software, agora é feita em hardware. Então, o Air Max, a multiplexação, por divisão de tempo, não é feita mais via software, é feita direto no hardware. Eu tenho um problema e eu quero resolver aquele problema, eu sou o fabricante do chipset. Eu que programo aquele código. Então, a velocidade com a qual eu consigo resolver um problema é infinitamente maior. Eu sou responsável por tudo aquilo ali. PPS, quem falou de PPS? PPS acabou, eu não estou preocupado com PPS mais. Eu fiz o chipset e atende a minha necessidade e atende a minha demanda. Então, nós somos os fabricantes. Produto falsificado? Nunca mais. Sou eu que fabrico o chipset. Eu sei quantos saíram e para quem saiu. Tá? Então, enfim, inúmeras são as diferenças de ter um chipset proprietário e trabalhar com um chipset genérico. Tá? Todas as grandes marcas de renome no mercado trabalhavam com chipsets proprietários e é por isso que o produto deles custa tão caro. Hoje nós conseguimos fazer isso barato porque nós vendemos basicamente 20 milhões de CPS em 5 anos e devido a isso a gente tem um volume alto e consegue hoje comprar e fabricar isso aí de maneira barata. Tá? E do ladinho eu coloquei aqui que é a nova Dish AC. Alguém já viu a nova Dish AC aí? Foto pelo menos. Então, nós lançamos um novo, como eu disse, nós lançamos soluções, nós não lançamos um produto. Então, eu te entrego um novo Rocket, que é o Rocket AC. Inclusive, Wesley, me faz um favor, pega o Rocket AC para mim, por favor. Então, não tem como sortear, tá, gente? Desculpa. Então, assim, nós lançamos o Rocket AC e eu te falo, você tem uma acessibilidade de menos 65, o espectro não mudou, e eu quero que você faça funcional o 256 QAM. Como é que você faz isso acontecer? Você não faz isso acontecer com uma antena comum. E é por isso que nós lançamos essa nova Dish, que é a Dish 31AC. Então, é uma Dish que já tem uma blindagem lateral, o lobo lateral dela é bem reduzido. Eu tenho um VSWR muito melhor em relação à Dish antiga. A gente está com 1.3 para 1 em relação a 1,5 para 1. Que estava na antena anterior. Nós temos um XPD maior que 30, que é um XPD bastante significativo, e temos uma relação frente-costas maior que 50 dB, se não me engano. Então, nós criamos um produto para poder te atender. Então, você pensa, hoje eu tenho meu ponto a ponto com meu Rocket e minha Dish de 30. Estou passando 50 megas. Como é que eu faço esse enlace passar 150, 200 megas? Se eu pegar o Rocket AC e espetar lá atrás, não vai resolver meu problema. Eu vou ter mais desempenho? É claro que você vai ter mais desempenho. Eu não disse isso. Mas eu vou conseguir todo o desempenho que o produto me disponibiliza? É muito provável que não. Tá? Então é por isso que nós lançamos a linha de antenas AC. Da mesma maneira que nós lançamos a Dish 31AC, nós também lançamos as setoriais AC. Então são duas novas setoriais. Então é uma setorial de 60 graus, e uma setorial de 45 graus. É isso mesmo. Amanhã, depois, no ano que vem, a sua célula, que hoje conta com 4 setores, vai contar com 8 setores. É assim que você vai conseguir atender o cliente. É assim que você vai conseguir entregar 30 megas de banda. É assim que você não vai ter ruído. É assim que você vai conseguir anular isso. Igual esse vídeo aqui exemplificando. Tá? Então, é assim que funciona. É assim que nós fazemos acontecer. Eu te trago algo que solucione o seu problema.
Então, hoje eu já te entreguei um Rocket para fazer o seu enlace de ponta a ponta. Esse Rocket, no momento, que é o Rocket 5AC Lite, esse é o Lite, ele só faz PTP. Esse Rocket ainda não é para ponto, multiponto. Nós vamos lançar um produto ponto, multiponto ainda. Não foi lançado. Estamos nos ajustes finais, está quase. Vai vir com AirPrism? Vai, com AirPrism, tá? Então, e o que adianta? Eu te entrego um Rocket com AirPrism, que tem, eu anulo os meus canais adjacentes, mas a minha setorial escuta 120 graus ou 90 graus. Não resolve nada. Eu preciso de algo diretivo. Quanto mais diretividade, melhor. Então, vamos fazer uma comparaçãozinha simples. Uma setorial dessa de 45 graus, ela tem aí 22 dBs. Se a gente pegar setoriais padrões no mercado, a gente está falando de uma setorial de 17 dBs. E nós temos 5 dBs a mais. E como a gente viu, a sensibilidade do AC é mais baixa. Então, aqueles 5, 6 dBs que você precisa para conseguir bater aquela sensibilidade, eu te entrego na antena. Todo mundo entendeu? Certinho? Então, basicamente é isso. E fora essa setorial, nós temos o modelo da Titanium, que é uma setorial que nós temos há um bom tempo, que também está sendo homologada agora, finalizando a homologação, que é uma antena que trabalha em 60, 90 e 120 graus. Tá? Ela tem as aletas e são configuráveis. Então, você configura de acordo com a sua necessidade. E temos a AMM, que é uma setorial Titanium de ganho médio. Ela vai de 16 a 18 dBis, variando aí de 60 a 120 graus. Então, esses são os dois produtos que nós temos hoje da linha AC. O Rocket é o que está passando aí por vocês, e a PowerBeam AC é essa aí. Só para esclarecer essa questão de PowerBeam, eu acho que o pessoal já viu que no site não existe NanoBeam para os modelos de prato mais. Nós adicionamos uma nova linha, que é a linha PowerBeam, tá? O que é a linha PowerBeam? É nada mais, nada menos que os antigos NanoBridges mudando de nome. Então, nós atualizamos o NanoBridges para a linha NanoBeam e migramos esse dispositivo que conta com um prato, refletor, e denominamos essa linha como linha PowerBeam. Então, na PowerBeam, nós contamos hoje com produto NB 300, 400 e o NB AC, tá? E falando de espectro, falando de poluição, falando de canais de 80, de 50, etc., a gente para pensar, poxa, Jade, mesmo com tudo isso, será que vai ficar bom? Ainda tem mais. Mesmo com tudo isso que eu falei, você ainda não consegue operar bem em AC. Não é possível ainda. Então é por isso que nós também estamos trazendo o AirPrism. Como eu disse, nós trazemos uma solução, não um único produto. Então, basicamente, o que é o AirPrism? Todo mundo aqui tem setorial, claro. Quem já comprou Shield aqui da Computec, Radome da Computec, por algum motivo? Um monte, ou se não todo mundo. Então, quando você tem 4 setoriais, vamos imaginar, 4 setoriais de 90 graus. Se você tirar uma setorial, você já percebeu que as outras 3 trabalham melhor? Mesmo colocando em canal distante, você pode fazer a conta. Ah, estou trabalhando em 5.700, em canal de 20 MHz. Eu estou ocupando qual canal? Eu ocupo 10 para a esquerda e 10 para a direita, certo? Então, eu estou de 5.690 a 5.710, ocupando. Aí eu falo assim, vou colocar aqui agora a setorial do lado em 5.730, porque eu ocupo 5.720 a 5.740 e não me interfiro. Esses são os famosos canais adjacentes. Mas aí que vem a charada. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Infelizmente. Os chipsets genéricos, como Atheros e etc., eles não conseguem me entregar essa disponibilidade, esse nível de isolação. Quem aqui trabalha desde a época de 2006, 2005, mais ou menos? Só para mim ter uma ideia. Alguém está no mercado desde 2005? Vocês já viram aquele cartãozinho mini PCI que chama Prism 2.5? Alguém já utilizou o Prism 2.5? Era um mega cartão, era incrível. Você estava com qualquer radinho lá em cima. Nós mesmos, quando lançamos o SR2 e XR2, o cliente tirava o Prism 2.5, colocava o SR2 no lugar e não funcionava. Por que que não funcionava? Porque o Prism, ele tinha filtros de cavidade lá dentro. Então, ele garantia isolação para canais adjacentes. E era por isso que era melhor. E partindo desse mesmo princípio, nós
Trouxemos o Air Prism. Alguém aqui já utilizou filtro de cavidade mecânico? É uma peça grandona, né? Desse tamanho assim. Aí você compra, ela faz o filtro. Então eu penso, eu preciso de um filtro de cavidade. Se para mim colocar uma peça desse tamanho em todo cliente, ou em cada polaridade da minha setorial, nós estaremos falando aí de um site de 8 setoriais, 16 filtros de cavidade. Isso é inviável, não existe aplicação para isso. Então nós lançamos o nosso eletrônico. Nessa imagem, eu represento um pouquinho daquilo que eu disse para vocês. Teoricamente, usando 2.4, que é mais fácil, né? 1, 6 e 11, todo mundo já sabe de cor. Teoricamente, se eu tivesse esse cenário aqui, eu estaria garantindo que eu não teria alta interferência. E é a melhor maneira de se trabalhar. Mas, infelizmente, não isola tão bem. Então, como é que hoje o nosso chipset vê esse cenário? Ele vê ele assim. Era suposto de ver assim. Mas não é assim que vê. Tá? Então, o chipset, o dispositivo, o wireless, né, o 802.11n, que a gente está falando de N agora, ou AC, ele não consegue identificar o canal limpo, ele não consegue visualizar apenas aquilo que ele deve visualizar. Ele recebe interferências de canais adjacentes e isso sobe o nosso piso ruído. Então, com o Air Prism, eu vou conseguir estabilizar isso aqui, olha. Então, essa é a ideia. Esse aqui é o futuro de vocês trabalhando e operando com o Air Prism. Então, a nossa ideia foi essa. A gente sabe que